conta-nos um pouco, como é que foi essa experiência de estar ali assim, um bocado assim, atacada por todos os lados e de todas as formas? Olha, acho que era interessante começar pelo princípio, não é? Como sempre. Então, eu fui contactada pela TVI aqui há uns meses atrás para fazer uma reportagem, para dar uma entrevista à TVI. Na altura, quando me contactaram, no caso o Emanuel, que é o jornalista que está lá no painel, depois no debate, contactou-me para dar uma entrevista sobre ideologia de género e o despacho 7247 de 2019. Ou seja, então, esse despacho, para quem não conhece, Maria Helena, importa se fazeria um parênteses? Então, o despacho 7247 é aquele despacho que coloca a ideologia de género na casa de banho das escolas claramente e permite que rapazes possam tomar banho no balneário das meninas e entrar no balneário na casa de banho das meninas. Isto depois pode-se explicar mais profundamente, mas é só ler o despacho e percebem o que está em jogo ali. E então, como era sobre esse assunto, eu acedi a dar uma entrevista. A verdade é que a entrevista durou 2h30. Dessa entrevista foram retiradas 4 frases que depois são lançadas na reportagem que a TVI transmite antes do debate e que foi para o... Ou seja, num anúncio para o debate em si, lá. Exatamente. Aquilo é feito de uma forma completamente maléfica, digamos assim. Eu vou usar a palavra que agora nem me está a ocorrer outra, mas as frases são retiradas de um contexto, não que aquilo que eu tenha dito seja mentira ou passível de processo ou qualquer coisa, porque aquilo que eu disse está no manual, no CID-10, e aquilo que eu disse tinha tudo a ver com a conversa que nós estávamos a ter, mas a verdade é que se falou sim de ideologia de género e do despacho, mas a verdade é que depois na reportagem nada disso foi mostrado. Então o Emanuel, um homossexual assumido, claramente parece que ficou com muita raiva de mim, não é? Porque a forma como ele me trata na reportagem é simplesmente preconceituosa. E basta verem a reportagem para perceberem isso. Quando fui para o debate, depois de ver a reportagem, ou seja, 10 minutos antes de ir para o debate, eu tinha acabado de ver a reportagem. E aí sim posso dizer que já sabia para o que ia. Pois que a reportagem passou no telejornal, não é? Exato, e nós estávamos todos numa sala, sim, lá na TVI, na TVI, antes de irmos para o debate. Esse debate foi posteriormente depois realizado, digamos, na TVI 24, não é? Exato, ele é em direto. Exato. Pronto, quando cheguei lá dentro... Eu vi o debate em direto. Quando cheguei lá dentro, é assim, dizer que pensava que o médico, aquele senhor de 80 anos que estava do meu lado esquerdo e que faz operações de mudança de sexo, a conversa que ele tinha tido comigo e com o Dr. Tiago Aragão, antes de irmos lá para o debate, seria muito útil que ele dissesse aquilo que nos disse a nós lá dentro, mas ele não disse nada daquilo. E o que é que ele disse já agora? Ele disse que se fazem operações de mudança de sexo, porque não se pode operar o cérebro. Então por isso é que se fazem operações de mudança de sexo. Esta está boa. Pô, mas não deixa de ser uma realidade, não é? Pronto, é uma realidade, mas ele não teve coragem de dizer lá dentro. Assim como teve coragem de dizer lá dentro. Eu estou-me a rir precisamente porque o discurso dele foi completamente avesso àquilo, a essa frase, não é? Exatamente. Assim como se esqueceu de dizer lá dentro que há pessoas, aliás, mas isso é visto até na reportagem, há pessoas que depois de fazer a operação, por exemplo, quando é um homem que muda para mulher e tem a pelvis muito baixa, a profundidade da vagina que lhe é feita às vezes tem 3 centímetros, não é? Sim, aliás, foram declarações precisamente de um transexual que também fez parte de uma reportagem dessa reportagem, da mesma. Exatamente. E também se esqueceu de dizer que normalmente o órgão sexual masculino fica no máximo com 5 centímetros. Esqueceu-se de dizer muitas outras coisas que nos disse lá dentro e que eu sinceramente agora também não vou estar a referir porque ele não as disse e as pessoas não ouviram. Quando cheguei lá dentro, a minha primeira reação é claramente por aquilo que o Emanuel tinha feito na reportagem, não é? A forma como ele tenta passar-me como alguém transfóbico, homofóbico, retrógrada, enfim. Mas eu também já estou acostumada, também já não me... Mas a forma como ele se refere a mim, esta mulher, e eu entrei, chamei a atenção do Emanuel
Primeiro porque nunca lhe dei confiança para ele me tratar daquela forma, e depois porque eu sempre o respeitei e também deseja ser respeitado. Essa parte eu não percebi. Onde é que ele a tratou por esta mulher? Eu não percebi. Foi na reportagem. Okay. Aliás, ele disse que eu que devia ser presa. Na reportagem? Sim. Na reportagem de TVI. Ele diz que pessoas como eu deviam ser presas. Não havia essa parte. A sério. Não percebi essa parte. Pronto, então o Emanuel fez ali um péssimo trabalho jornalístico. Sinceramente eu não tinha noção de que aqueles programas eram tão manipulados. Acredita que não. Eu agora tenho que fazer um reset de todos os programas daqueles que eu já vi antes e perceber que aquilo pode ser tudo. Exatamente, aí é que está a questão. Quando nós passamos pelas coisas é que nos apercebemos do que efetivamente é, muitas vezes, jornalismo, não é? Exatamente. A Alexandra Borges, como eu, numa primeira fase, quando eles enviaram-me o painel que ia estar. Alexandra Borges, que é, portanto, a apresentadora do programa. Não é? Exatamente. A Alexandra Borges enviou-me a composição do painel. Então iam estar 2 transexuais, não eram 2. A Paula Allen, a psicóloga, que eu já sabia quem era. O doutor, ajuda-me, aquele do MRPP, o doutor Garcia, qualquer coisa. Garcia Pereira, sim. Não estava à espera daquela... Mas, o Emanuel, quando eu vi aquele e vi primeiro videozinho em que ela apresentava o programa e falava do programa, eu mandei-lhe uma mensagem, tenho isso tudo registado, como é evidente, a dizer-lhe que achava melhor não ir, porque... Se era para falar de transexualidade, como eu não sou nem médica, nem psiquiatra, nem psicóloga, eu não ia lá fazer rigorosamente nada, porque eu não ia falar de um assunto que eu nem sequer tem nada a ver com aquilo que eu combato. Claro. E ela então disse, não, Maria Helena, esteja tranquila, nós vamos falar sobre ideologia de género, sobre o despacho, por favor, eu já falei consigo ao telefone, garanto-lhe, dou-lhe a minha palavra, que não a vou interromper, venha, vai ter a oportunidade para expor aquilo que defende, vai ser eu não posso impedir as pessoas de dizerem coisas, mas garanto-lhe que eu não interrompo. António, quando vi a repetição é que eu tive consciência quantas vezes é que ela me interrompeu. Aliás, até há uma altura que ela me pergunta qual é a comissão que me faz alguma coisa que eu tinha dito. Ou seja, de repente, eu e o Dr. Tiago estávamos ali, parecia o Coliseu de Roma. Éramos os cristãos ali com os leões à volta. Mas é que parecia mesmo. É uma boa imagem. Mas pronto, a verdade é que eu, quando entrei lá dentro, já tinha percebido o que é que ia acontecer, e então eu estava tão concentrada, era em passar a mensagem daquilo que eu queria que os pais soubessem. E estar muito atento às perguntas que me iam ser feitas para não escorregar numa casca de banana qualquer que viesse ali no meio das perguntas. Portanto, essa foi a minha preocupação lá dentro. A verdade é que não sei se o António percebeu, mas eles próprios confirmaram tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer. E eles quem? O Emanuel, por exemplo, e a psicóloga, principalmente. Não sei se o António reparou que logo no início, logo na abertura, quando o Emanuel me acusa de citar sempre notícias falsas, fake news, sim, fake news, sim, encontradas em sites católicos e sites evangélicos, o trabalho de jornalismo dele é vergonhoso, porque ele deveria ter ido a esses sites católicos e sites evangélicos e ver quais são as fontes que esses sites católicos e sites evangélicos mencionam, porque as fontes das notícias estão lá e são jornais de referência. E depois nós vamos aos jornais de referência, não é? E encontramos as notícias, ou seja, o Emanuel nem sequer soube fazer trabalho jornalístico digno do nome. E eu então questiono o Emanuel e pergunto-lhe se, ok, então eles são fake news só porque são de sites católicos e de sites católicos, não é? Mas se for de sites LGBT já não são fake news. E aí ele mostra todo o preconceito dele contra pessoas que têm fé. Digo eu, não é? O que me incomoda muitas vezes é que os próprios católicos e evangélicos nem sequer se manifestam contra este preconceito e esta guerra aberta ao cristianismo. Mas pronto. Logo a seguir, eu pego numa notícia que eu levava do Observador, aquela notícia que diz que os meninos têm pênis e as meninas têm vagina, ou seja,
alguém no Novo Observador está a denunciar uma notícia que saiu no Reino Unido, em que crianças de 6 anos estão a ser ensinadas na escola que os meninos também podem ter o período. Eu acho que disse aqui uma parvoíce qualquer. Os meninos também podem ter o período. E eu peguei na notícia do Observador e disse, olha, esta fake news do Observador diz que meninos também podem ter o período e nós não queremos que digam isto às nossas crianças na escola. E quando eu disse que os meninos também podem ter o período, o Emanuel gritou logo, e podem, o André teve porque é uma menina. E a doutora Paula Allen, não é? Psicóloga da GIS, a Associação GIS e da Associação Plano I, que não sei se sabe, mas foram aquelas associações que distribuíram aquela ficha na Escola Francisco Torrinha, no Porto, a perguntar a meninos de 9 anos se sentiam atraídos por homens, mulheres ou ambos, se eram homem, mulher ou outro, enfim. Portanto, é aquela psicóloga, aquela senhora que estava lá. É psicóloga dessas associações que fizeram esse trabalho na Escola de Francisco Torrinha, no Porto. E então eles que disseram logo, meninos também podem ter o período, António. Não podem, certo? Eu creio que não. Pronto, mas eles confirmaram, ou seja, então nós não estamos a dar fake news. Eles estão claramente a ensinar às crianças na escola que os rapazes também podem ter período menstrual. Okay. Dá para rir, mas é complicado. Dá para rir, mas o caso é sério, sim. Exatamente. Dá para rir, vamos lá ver, dá para rir porque eu acho que isto é um exagero, estas coisas, mas enfim. Depois há outro momento hilariante, não é? Em que eu volto a frisar aquilo que estou lá a fazer e digo que fui lá, em nome de muitos pais, dizer que não queremos que associações LGBTI radicalizadas vão à escola ensinar às crianças que dizer que meninos têm pênis e meninas têm vagina é discurso de ódio. E Emanuel grita, e a psicóloga diz, Eu vi. É? Para eles é. António, mas os portugueses querem que isso seja ensinado aos seus filhos? A mim parece-me que não, mas também me parece que andam aqui muitos pais que não estão, ou por não têm tempo, ou porque não estão suficientemente atentos, ou não têm tempo para acompanhar os filhos, mas parece-me que anda aqui parece-me que está a haver um certo aproveitamento de os pais estarem um bocado, levam os filhos à escola e digamos, eu creio que muita gente nem sequer passa pela cabeça. Eu também quero acreditar nisso, senão eu acredito que já teríamos os pais todos na rua e isto já teria saído das escolas. É a convicção que eu tenho, e depois isto entrou numa espiral, com alguma moda, a mistura, etc, e que parece que isto é tudo normal agora. Isso tem a ver com aquilo que lhes é vendido pela comunicação social, não é? Quem passa muitas horas em frente à computador, neste momento está em risco, não é? Tem de achar que é tudo normal e que de repente o corpo de alguém pode ser completamente transformado e isso não traz consequências à pessoa, o que é um absurdo de todo tamanho, como se o corpo humano fosse descartável. Mas estas coisas agora é que vendem também, não é, Maria Helena? E dão muito dinheiro à indústria farmacêutica. As próprias notícias em si sim. alimentam, porque o público agora consome destas coisas, não é? Infelizmente. Mas há lá outro momento também que nós até já publicámos num vídeo mais pequenino, não sei se teve a oportunidade de ver, em que o Dr. Tiago Aragão diz, não é? Que por muitas operações que o André faça, o ADN dele vai ser sempre mulher, feminino. Sim. E aí a doutora Paula Allen salta-lhe em cima e diz, queria insultar o André, conseguiu. Ou seja, dizer uma verdade científica irrefutável, certo? Que o ADN feminino nunca vai mudar em quem nasce menina, assim como o masculino nunca vai mudar em quem nasce rapaz. É discurso de ódio. E é um insulto a alguém. Ou seja, desculpa, mas isto no mínimo, para mim, é um insulto sim, mas é a inteligência das pessoas que eu tenho, que a partir são inteligentes. Isto é um insulto à inteligência de qualquer ser humano. Ou agora, de repente, a ciência está toda errada e só a doutora Judith Butler e os proponentes do género, que nem sequer são cientistas, é que estão certos nas suas imaginações.
Portanto, eu acho que o programa, no fundo, eles levaram-nos ali claramente para nos crucificarem, para tentar descredibilizar-nos e destruir. Lógico, isso é mais que evidente, parece-me. Mas a verdade é que, pela graça e misericórdia de Deus, aquilo que eu percebo é que acudou muita gente e nós temos recebido um feedback muito grande de pessoas que estiveram a ouvir e muitos a reconhecer que lhes foram abertos os olhos. Porque, claramente, é como eu digo, eu acredito que não há ainda uma reação muito mais forte do povo português porque não sabe o que se está a passar. Saiu, portanto, já há umas notícias relativamente também a esta questão, digamos, do Conselho das Escolas. Quer elucidar-nos um pouco sobre que notícias são essas, o que é que dizem? Então, hoje saiu uma notícia no Observador e, pelos vistos, no Público também eu li no Observador. O meu problema é que isto vem sempre com um nome fictício, ou seja, ali diz identidade, não tem a ver com identidade, tem a ver com ideologia, mas eles continuam a usar a palavra identidade de género. Pronto. As pessoas também precisam de saber o que é identidade de género. É identidade sexual? Porque é. Só que as pessoas, como ali tem a palavra género, as pessoas não percebem que o que está ali é identidade sexual. Não, está enganada, Marilena. Eu ainda ontem, publiquei qualquer coisa e também falei digamos, em identidade sexual e viu alguém corrigir-me. Não é sexo, aliás, ao contrário, identidade de género. Não, é sexual, tem tudo a ver com sexo, com a forma como a pessoa faz sexo. E eu escrevi assim, respondi assim, seja feita a vossa vontade, não vou estar aqui a chatear, quer dizer, se alguém acha que é género em vez de sexo, para ela é género, pronto, ok. Pois, mas isso é uma nova língua que depois confunde as pessoas, porque quando lhes dá jeito, género é sexo, quando não lhes dá jeito, não é. Então é preciso nós percebermos o que é que esta nova linguagem pretende, que é confundir claramente as pessoas. Então, o Observador lá-nos conta de que o Conselho das Escolas, ou seja, o título da notícia diz: Despacho sobre identidade de género nas escolas não protege crianças, diz o Conselho das Escolas. Esse Conselho das Escolas é? É um órgão do Ministério da Educação, um órgão consultivo do Ministério da Educação. Ou seja, que contraria o próprio Ministério da Educação, não é? Vejam bem. Então, o Conselho das Escolas deixa críticas ao despacho e recomenda que as escolas façam obras nas casas de banho para garantir a privacidade de todos os alunos. António, mas isto é o que nós já temos dito há muito tempo, quer dizer, só as crianças que nascem rapazes e se sentem meninas ou vice-versa é que têm direito à privacidade quando vão à casa de banho. E a ver a sua identidade de género respeitada. Então, e as outras crianças que também frequentam as mesmas casas de banho, não têm os mesmos direitos? Então aqui está muito bem, não é? Primeiro deviam-se fazer obras nas casas de banho para garantir a privacidade de todos os alunos. Por exemplo, eu gostaria que as pessoas pensassem no seguinte: a questão da intimidade não é uma questão de transexuais, correto? É de todos os adolescentes. Lógico, não é? Toda a gente gosta da sua privacidade, não é? Exatamente. Então, se o Estado estivesse realmente preocupado com as crianças, certamente também se preocuparia com os 34,4%, segundo algumas estatísticas, dos jovens que se sentem insatisfeitos com a imagem corporal. Quantos miúdos da escola... Eu acho que essa estatística deve pecar por escassa, não é? Por escassa, por pequena, não é? Por baixa. Eu acho que sim. Então, quantos rapazes, por exemplo, é que se envergonham de urinar sem taipais ao lado uns dos outros por terem, por exemplo, genitais pequenos? Quantas meninas adolescentes é que sentem vergonha em se despir junto das outras nos balneários por terem os seios pequenos, por exemplo? Sim. E nos balneários, em que as miúdas são obrigadas a despirem-se totalmente à frente umas das outras, todas elas estão confortáveis? As mais gordinhas, as mais magrinhas, as que são perfeitinhas, as que são cheias de complexos? Não. Então, de repente, porque é que neste país aparece uma minoria que, pelos vistos, se sobrepõe a todo o resto e só eles agora é que têm direitos? Eu não digo que pessoas confusas quanto à sua identidade sexual e que estão a passar por um problema não devam ser respeitadas, amadas, incluídas. Claro. São seres humanos. São os direitos deles, são os mesmos das crianças todas. Claro, são seres humanos, lógico, não é? Então, o que é que está em causa aqui? Está em causa, claramente,
provocar provocar os portugueses à emoção com as lágrimas destes jovens, para eles acharem que tudo isto é normal, quando aquilo que se está a fazer é claramente a imposição de uma ideologia que sim incentiva as crianças a serem diferentes daquilo que são na realidade. Ainda sobre o despacho, sobre a notícia de hoje, eu aconselharia as pessoas, por favor, a lê-la, porque é muito importante perceberem o que é que está em jogo. E aqui o meu tablet agora fez-me o favor de me deixar ficar mal e a notícia fugiu-me. Pronto, então, o Conselho de Escolas... Já apareceu a notícia, viu? Já. Por exemplo, ouçam aqui, só uma parte aqui pequenina, que é para perceberem o que é que... Espera aí só um bocadinho, por favor, desculpem lá. Nada. Os professores, esta comissão diz o seguinte, este Conselho, não nos parece viável que, simultaneamente, as escolas conformem os documentos administrativos de exposição pública com o nome auto-atribuído e garantam que o mesmo não apareça de forma diferente da dos restantes alunos. Isto porque, inevitavelmente, o nome dos alunos em transição de género, leia-se sexo, está bem? Porque é disso que se trata. Aparecerá grafado de forma diferente da dos restantes, cujos nomes surgirão sem qualquer inicial, completos, tal como constam das bases de dados das escolas. E depois, eles vão dizer mais, a mudança do nome nos documentos de exposição pública, vejam, enquanto se mantém o nome oficial para outras situações, vai criar nas escolas a situação absurda de o mesmo aluno ter dois nomes. Para uns efeitos, o aluno será identificado com o nome que consta no cartão de cidadão. Para outros, será identificado com o nome auto-atribuído. E, de acordo com o Conselho das Escolas, isto é uma entorse administrativa que só pode dar origem à confusão e é uma desnecessária exposição dos alunos. Mais uma vez eu digo aquilo que disse ao André lá no debate. Eles estão a ser usados para semear a confusão e para fazer acreditar às pessoas que alguém pode ser aquilo que não é. Porque por muitas operações que se possam fazer, a verdade, como disse o Dr. Tiago Brandão, o ADN nunca vai mudar, os cromossomas nunca vão mudar e na verdade, acho que, tirando a aparência exterior, nada vai mudar. Marilena, falou aí, há bocadinho, na guerra aberta ao cristianismo, no meio disto tudo. Esta frase, assim, no meio de tudo aquilo que estamos aqui a falar, poderá ficar assim um bocado entravada, digamos, não bem digerida, digamos, na cabeça de algumas pessoas. Porquê é que tudo isto, digamos, esta confusão toda que se está a instalar, na minha opinião, ou digamos que, ou melhor, na perspectiva de um ouvinte que nos possa estar a escutar, o que é que o cristianismo, ou uma guerra aberta ao cristianismo, como falou há bocadinho, tem a ver com tudo isto? Olha, tem a ver, António, porque toda a gente sabe que a civilização ocidental, não é? As suas bases vêm do cristianismo. Poderão falar eventualmente daquilo que foi feito errado por uma parte do cristianismo, até por duas partes do cristianismo, não interessa. Há coisas erradas lá atrás? Sim, senhor. Mas a verdade é que nós só temos a sociedade que temos, a europeia, baseada nos pilares do cristianismo. E quais são os pilares do cristianismo? Os pilares do cristianismo, eles pautam-se por coisas como o amor ao próximo e o respeito por todas as pessoas. Há pessoas que não respeitam, pronto, mas isso não são os pilares do cristianismo. A verdade é que, como o cristianismo tem balizas muito claras, e nós, os cristãos, creem que Deus criou homem e mulher, mas atenção, por favor, não são só os cristãos. Aquele documentário do Harald Heyer, o norueguês, vai visitar uma universidade em que uma das mais conceituadas
darwinianas, não é? Ou seja, ela é de teoria de Darwin, uma das mais conceituadas evolucionistas do mundo, uma cientista, diz claramente que a evolução deu origem ao homem e à mulher e que eles a natureza deles não muda, não é mutável. A evolução, de acordo com ela, fez os homens e as mulheres tal e qual como eles são, com papéis diferentes. A mulher claramente engravida, o homem jamais engravidará, não é? O homem é o dador dos espermatozoides, não é? Que depois vão fecundar o óvulo, a mulher jamais fará isso. Portanto, são papéis claros na natureza, pronto, por parte de evolucionistas. Portanto, isto não é só o que os cristãos dizem porque acreditam que Deus criou homem e mulher, não. Os evolucionistas que não acreditam em Deus dizem exatamente a mesma coisa, só que atribuem isso à evolução. O problema é que os cristãos têm valores morais. E nós, claramente, estamos a viver uma sociedade que está a voltar ao pré-cristianismo, está a voltar lá atrás às civilizações pagãs, em que era pais com filhos, filhos com pais, realmente era, isso acontecia, e aconteciam os rituais de culto em que havia a homossexualidade, em que as mulheres eram prostitutas nos templos. Isso tudo vem do pré-cristianismo, mas nós queremos voltar onde? A um tempo em que não havia amor ao próximo, a um tempo em que não havia respeito por nada nem por ninguém, em que crianças eram sacrificadas nos altares dos ídolos, tal como hoje também isso acontece com o aborto, mas pronto. É esse tempo que eles estão a querer voltar. O cristianismo impõe balizas. O António tem uma filha, o António não se vai relacionar sexualmente com a sua filha. Não é? Isso é uma baliza imposta pelo cristianismo, não me convém moralmente que ele faça, não é? Não é? É uma baliza imposta pelo cristianismo e também pelo judaísmo lá atrás. Ou seja, o cristianismo é aquele que tem os valores morais que vão restringindo a sociedade no sentido de repente, um tipo qualquer chegar à beira de uma criança nossa, de um filho nosso, e abusar dele sexualmente. Ou seja, por linguagem de rua e de café que se costuma usar, aquilo que está a acontecer é um pouco, e ao nível das relações, digamos, íntimas e sexuais, aquilo que a Maria Helena nos está a querer dizer é assim, esta ideologia de género, o que pretende é tudo ao molho e fé em Deus? Exatamente, e sem ou melhor, tudo ao molho sem fé em Deus. Exatamente, tudo ao molho sem fé em Deus, é mais isso. Parece-me que é mais isso, não é? Exatamente, é assim, eles querem dar uma nova resposta ao que é o homem, e o homem é aquilo que ele quiser ser, mas isso não é verdade, António, nunca foi e nunca vai ser. O homem é o que é. Ele pode ter atração por pessoas do mesmo sexo? Pode, mas aqui ninguém está a combater eles sentirem essa atração, nem ninguém está a combater essas pessoas. O que estamos a combater é que essas pessoas influenciem as nossas crianças a sentirem o que eles sentem, a serem como eles são. E é isso que os movimentos LGBT radicalizados estão a fazer nas escolas. E é isso que nós não queremos. Olha, o Dr. Pedro Afonso, que é médico psiquiatra, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele diz: a sociedade deve ser promotora da saúde mental. Porém, quando se criam determinadas condições sociais e ambientais, pode ser facilitadora de doenças psiquiátricas. Não percebi esta última frase, como é que é? Desculpa lá. Portanto, eu repito tudo. A sociedade deve ser promotora da saúde mental. Porém, quando se criam determinadas condições sociais e ambientais, pode ser facilitadora de doenças psiquiátricas. Este fenómeno, bem conhecido da psicopatologia, chama-se fenómeno patofacilitante. Por exemplo, diz ele, nas culturas em que o consumo de álcool é aceito como desejável e incentivado, isto conduz a um aumento do consumo excessivo e dependência desta substância. Na estruturação da identidade sexual, para além dos aspectos biológicos, existem influências sociais, culturais e familiares. A educação na escola, juntamente com a influência dos pares, dos meios de comunicação social e das redes sociais, etc., tem um enorme impacto no desenvolvimento da sexualidade humana. Portanto, sim, quando nós dizemos que aquilo que está a ser feito nas escolas em matéria de sexualidade está a empurrar as crianças para experiências sexuais
de todos os tipos e todos com uns e uns com todos, e para eles depois determinarem qual é o género deles, sim, vai levar a um aumento de crianças que são homossexuais, de crianças que são lésbicas, de crianças que querem mudar de sexo. Vai, porque o Reino Unido já tem esses resultados e eles são dramáticos. Em 4 anos no Reino Unido, eu disse-o no programa, e é fácil, é só procurar, porque há muita informação acerca disso. Saiu em jornais credíveis do Reino Unido. O próprio Reino Unido, em 4 anos, sofreu um aumento de 4.000 e tal % o número de meninas que quer mudar de sexo e 1.000 e tal % de rapazes. Uhum. Eu li uma sondagem há cerca de um ano que a maioria não se identificava nem com o sexo masculino, nem com o feminino. Pois, e depois nós temos uma outra coisa que os portugueses precisam entender, que é uma coisa chamada género fluido. Imaginem o seguinte. Género fluido, exatamente. Exatamente. Imaginem o seguinte. É um dos muitos que existem, não é? De acordo com a nova lei, com a nova lei, a Lei 38 de agosto de 2018 e depois o consequente despacho 7247/2019, não é? Uhum. É verdade que os rapazes podem frequentar a casa de banho das meninas caso sintam que são uma menina, imagina. Então, meninas nas casas de banho dos meninos e meninos que podem ser meninas às segundas, quartas e sextas e às terças e quintas são meninos outra vez, sim, isso pode acontecer. E vais-me dizer, isso é uma loucura, Helena, mas porquê é que está a dizer isso? Então, é muito simples. Vamos lá ler. É de uma página LGBT, está bem? Deve ser de confiança. Pelo menos da confiança daqueles que me estavam a tentar encurralar ali naquele dia. Uhum. Então diz lá assim, existe entre o sem número de géneros... Não, isto foi eu que escrevi. Existe entre o sem número de géneros inventados pelos ideólogos de género, sexo, no caso, fluido, que diz, e agora sim, da tal página LGBT, pessoa género fluido são pessoas que mudam de género de tempos em tempos. As mudanças podem ser graduais ou súbitas, constantes ou inconstantes, diárias, semanais, mensais, semestrais, anuais, bianuais, em intervalos de tempo aleatórios, etc. Entre géneros definidos e ou indefinidos. Entre certos géneros e ou entre géneros completamente diferentes a cada mudança. Para ou de qualquer quantidade de géneros, como de agénero para neutro roi e mulher, de neutro roi e mulher para andrógeno, de andrógeno para maverick, homem e mulher e assim vai. Uhum. Então, sim. Não é? Eles ainda dizem mais, existem muitos termos específicos para pessoas cujo género muda de forma específica. Por exemplo, uma pessoa género fluxo também muda de género de tempos em tempos, porém a mudança é na intensidade do género, sem mudar certo género base. António, desculpa lá, isto para já é uma grande confusão. Agora imagina isto na cabeça de crianças a partir dos 3 anos, porque para nós isto dá um nó no cérebro. Com todo o respeito pelas pessoas que possam sentir isso, quer dizer, a mim só me dá para rir, mas enfim. Não é? Então, um menino de género fluido, de acordo com o despacho 7247/2019, pode ir à casa de banho das meninas de manhã, à dos rapazes de tarde e ficar confuso quanto a que há de ir no dia seguinte. Portanto, eles é que querem brincar connosco, porque eles querem que a gente esqueça toda a informação que há acerca do género, não é? E que é de pôr as mãos à cabeça. E, por exemplo, nós temos eu não sei se alguma vez ouviste falar no género FEM NB. FEM que é? NB. FEM, deve ser FEM. É, qualquer coisa. NB. NB, FEM NB. Agora vê, é um LGBTQ+, e aqui tem lésbica, gay, bissexual, transgénero, queer e intersexo. Expressão do género feminino ou identidade de género. Ou seja, ele é um misto de todas as letras dos LGBT. Uhum. O que é isto? E ainda devem inventar mais a seguir, não é? Ui, mas tem muitos aqui. São 60 no Facebook. Eu creio que já vai em mais de 100. Houve alguém que disse, a ONU que disse que eram 112. Pois é isso. Isto é promiscuidade sexual exponenciada ao máximo, não é?
como é que nós dizíamos, qual é o cúmulo? Antigamente era o cúmulo da estupidez, não é? Estou? Sim, estou a ouvi-lo. Antigamente nós não tínhamos aquela coisa dos cúmulos, o cúmulo disto, o cúmulo daquilo. O cúmulo Pronto, isto é o cúmulo da promiscuidade, está tudo ali. E é isto que eles estão a meter na cabeça de miúdos pequenos. Por exemplo, a página 74, muito mencionada pelo Bruno Vitorino, na Comissão para a Educação, não é? Naqueles vídeos que andam por aí, para toda a gente ver. Página 74 do Referencial de Educação para a Saúde. Diz o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, 2001, define sexualidade como uma energia que nos motiva para encontrar o amor, o contacto físico, a ternura e a intimidade. Ela, a sexualidade, integra-se no modo como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. E depois... Até aqui tudo bem, não é? Pronto, mas agora a educação pré-escolar. Identificar a existência de um corpo sexuado. Pré-escolar, ou seja, isso é a partir de que idade? A partir dos 3. 3. A partir dos 3, devemos, então, está-se a ensinar às crianças isso, não é? Sim. Está-se a ensinar às escolas que a partir dos 3 anos, como é que é, Marilena? Tem que se descobrir o sexo. Tem que se descobrir com que sexo é que se identificam. Que é isto, António? É nessa idade, tomar as crianças limpar o rabinho. Olha, pré-escolar, página 75 do Referencial de Educação para a Saúde. A identidade de género é a experiência interna e individual de género, profundamente sentida por cada pessoa que pode ou não corresponder às expectativas sociais. Objetivo: desenvolver a consciência de ser uma pessoa única no que toca à sexualidade, à identidade, à expressão de género e à orientação sexual. Educação pré-escolar: tomar consciência da diversidade das expressões e identidades de género. Página 75, Referencial de Educação para a Saúde. António, crianças a partir dos 3 anos têm que saber o que é expressão de género, orientação sexual, identidade de género. Mas que é isto? Marilena, o Presidente da República é católico, beijou a mão ao Papa, gesto que indignou muita gente. Ninguém lhe escreve uma cartinha, qualquer coisa do género, a explicar estas coisas. Ele sabe o que é que está a passar, concorda comigo? Ele tem a obrigação de saber. É? Ele tem a obrigação de saber. Ele tem a obrigação de saber. Mas? Há um pai que já lhe escreveu, eu penso que, ele já deve ter recebido para lá mais de 50 cartas daquele pai, que é o pai que tem conseguido que os filhos não tenham aulas de educação para a cidadania na escola, nem participem em nenhuma aula que tenha o programa do PRESS. Portanto, ele tem lá muitas cartinhas, já deve saber o que é que se está a passar há muito tempo. Porque é que ele não faz nada? É uma boa pergunta para lhe colocar. Fala-me desse pai que eu tenho, já alguém me falou nele, ele tem vindo a desenvolver um trabalho também interessante, não é? É assim, o pai, eu vou dizer, não vou dizer o nome dele porque não tenho autorização dele para o fazer, claro. Ele não deu autorização para este programa, não é? Também não falei com ele acerca disso, mas é um pai que ele já tinha percebido o que é que estava no PRESS. O PRESS também é um programa escolar em saúde sexual. Depois os nomes são todos muito bonitos, a gente gosta sempre dos nomes, os nomes são sempre interessantes, porque toda a gente quer que as pessoas sejam saudáveis, não é? Então é um programa escolar de saúde, em saúde sexual. Mas a verdade é que, por exemplo, logo na página 12 do PRESS, os professores são incentivados a dizer às crianças coisas como na Idade Média, por exemplo, ou antes um bocadinho, a prostituição era uma profissão como outra qualquer. Morreu o imperador Adriano, que mesmo casado tinha uma relação homossexual com um adolescente. O sexo era liberal. Cada um escolhia os seus próprios parceiros. E aquilo é perdido 6 anos. E aquele pai, como percebeu isso logo assim que
teve acesso ao Press, ele proibiu logo que os filhos dele tivessem qualquer tipo de matéria relacionada com o Press. Porque depois aquilo que o Press vai fazer não é, ao contrário daquilo que eles tentam fazer acreditar aos pais, e que eu acreditei durante muitos anos, não é dizer aos miúdos para esperarem pelo tempo certo, que são muito novos ainda para se meterem nessas cabaladas de sexo tão cedo. Não, eles vão dizer aos miúdos que se protejam, e vão dar aos miúdos acesso aos métodos anticoncepcionais e dizer como é que eles se usam. E é por isso que nós nas escolas temos crianças a ter relacionamentos sexuais cada vez mais cedo. Olha, no meu mural andou alguém a comentar, eu não me lembro agora do nome da senhora que comentou, mas se vocês forem lá ver a publicação, andou lá alguém a comentar que é a coisa mais normal do mundo um miúdo de 14 anos ver pornografia. Nos dias de hoje é. Para mim não é, António. É no sentido em que não está, é normal. Não, é no sentido em que está disponível. Sim, mas para mim não é normal. Tem que haver um acompanhamento dos pais. E está disponível porque os pais também põem tudo nas mãos dos miúdos e depois não querem saber de nada e deixam-nos entregues a tudo e mais alguma coisa. Está disponível no sentido em que hoje em dia quer dizer, as crianças... Para mim não é normal, porque sou do miúdo. Eu percebo esse ponto de vista, mas hoje em dia toda a gente tem um smartphone nas mãos e tem acesso à internet e isso está disponível. Eu sei. Mas aquela senhora achou isso perfeitamente normal, eu não acho. Eu não acho. Eu, quando digo que é normal, é, digamos, corriqueiro, vá lá. Agora, que não deveria ser normal, não. É assim, as pessoas têm consciência dos perigos que isso é para a mente dos rapazinhos e das meninas e de quem se envolve em pornografia. Isso pelo menos em alguns estados dos Estados Unidos, eu creio que já foi considerado mesmo um problema de saúde pública, não é? Agora, é evidente que é assim, atenção, há muita gente que nos está a ouvir e que já nós somos pré-históricos assim, com esta conversa, não é? Pois, mas o problema é que isso traz consequências gravíssimas para o cérebro e mesmo para o funcionamento das pessoas. Isso traz consequências depois na sua intimidade sexual e na sua vida sexual. Traz consequências gravíssimas em qualquer idade, não é? Eu acho que, pronto, é aquilo que eu digo, a sociedade está mesmo podre. Está tão podre que já se acha tudo normal, não é? Uhum. E atenção, António, que quanto mais eu olho para estas coisas, menos eu vejo as pessoas preocupadas com a pedofilia, porque se é tudo tão normal... Espera aí, diz-me uma coisa, sou miúdo de 14 anos, pode ver pornografia à vontade. Mas, Maria, é só para dizer que temos 40 segundos. É? Ok. Porquê é que um pedófilo não pode ter relações sexuais com um miúdo de 14 anos se ele pode ver pornografia? Abrimos a segunda parte precisamente com essa questão, porquê é que um pedófilo não pode. Já vamos, portanto, para intervalo, Maria Helena, daqui a bocadinho regressamos. Estávamos a falar no fecho da primeira parte, Maria Helena, na questão, eu creio que já temos aqui uma chamada. Boa noite. Boa noite, António. Olá, António. Olá, António. Boa noite. Boa noite. Olá, Helena Costa, tudo bem? Então. Está a ouvir, Maria Helena? Ouviu? Estou. Ok. Boa noite, Maria Helena Costa, tudo bem? Agora não estou a ouvir nada. Ok, só um momento. Ora, diga, António. Helena Costa está a ouvir? Estou, agora estou. Ok. Então, boa noite para si, tudo bem? Boa noite, está tudo, graças a Deus, e consigo? Está tudo ok, obrigada. Eu quero lhe dizer que acompanhei o seu programa na TVI, do qual tirei algumas ilações. Uma delas foi esta, como disseram há bocadinho. Está-me a ouvir bem, António, hoje? Estamos a ouvi-lo bem, apesar de se manter aqui um ruídozinho, mas enfim, a vontade disto não... As linhas daqui até aqui da Póvoa até Guimarães dão muitas voltas até que vai ser por isso. Eu vou tentar ser o mais breve possível até para dar espaço a outros ouvintes também. Um beijinho à Irene, antes que me esqueça, à dona Irene, que eu saúdo sempre. Dona Helena Costa, como estava a dizer, eu tirei bastantes ilações e, como já foi passado aí hoje no programa, eu tenho aqui uma dúvida que eu gostaria que me esclarecesse. Um rapaz que, tendo a nascença de rapaz e que tem um nome próprio de rapaz, mas por querer ou por desejo, por qualquer motivo, muda de sexo para rapariga, indo ao registro civil, mudando o nome também, eu pergunto isto:
fica com os dois nomes ou fica apenas com um? Ainda não estou bem esclarecido acerca disto. Eu penso que deve ficar com os dois, porque o primeiro é o primeiro, ninguém tira, não é? Não vai. A nova lei de 38 de agosto de 2018 diz inclusive que até a própria certidão de nascimento tem que ser modificada. Ah, é? É. O que quer dizer que, como o médico que estava ao meu lado me disse antes de irmos lá para dentro para o debate, há homens que casam com homens e não sabem. Pois, exatamente. Sim, isso é lógico. Por esta ordem de ideias é lógico. E mulheres com mulheres. E mulheres com mulheres também, não é? Sim. E não sabem com quem estão a casar. Exatamente. Outra observação minha, assim, para mim. Pronto, aí estou esclarecido, eu não estava bem elucidado acerca dessa parte. Outra coisa. Essa coisa de ideologia de sexo, não me dizendo, para mim, é informação acerca do sexo das escolas, essa palhaçada que se está a debater hoje e que está a passar agora nas escolas. E faço a seguinte observação. O porquê? Falaram aí no Presidente da República, no Dr. Marcelo, e eu digo-lhes que não vale a pena estar a incomodar esse senhor porque ele tem mais... não tem tempo, que as selfies ocupam-lhe o tempo todo. Portanto, não vão por aí, não há hipótese. Para a sua ideias, esqueçam. Por que motivo, saindo isso do Ministério da Educação, o Sr. Ministro da Educação, passando essas leis, saindo do Ministério, não é? E passando aos professores, dos professores, às escolas, aos professores. Eu pergunto isto, por que motivo é que não há, e havendo greves para tudo, e havendo esclarecimentos, havendo tudo mais alguma coisa, por que razão é que os professores não convocam a nível nacional uma greve e fazendo um pedido aos pais desses meninos que andam a lecionar nas escolas, que é que andam a lecionar, que para mim andam alguns é a perder tempo e eu não passam disso, para fazerem uma revolta nacional, eles com os pais, para que essa palhaçada termine de um momento todo e por todos. Não é, mas aí são mesmo os professores para lhe responderem que eu não sou professora, mas já temos muitos professores afetos ao movimento. Eu sei que, que estão contra isto e que já estão aliás, como disse há bocadinho ao António, saiu hoje uma notícia no Observador do Conselho das Escolas, já pelo menos a rebater alguns pontos, a rebater o despacho. Exatamente. Porque eu faço esta observação assim, porque seria muito útil isto a nível nacional e que houvessem campanhas das próprias escolas para que os meninos ficassem esclarecidos acerca do que é isso. Mas os grandes meios de comunicação social não querem saber disso para nada. Eu sei que não, António, eu sei que não. Mas era bom que isso acontecesse. A partir dos próprios professores e os professores convocarem os pais, eu sei que não fazem, os pais trabalham, tudo mais tal, mas quando querem... Tem que pegar no seu caminhão, e vamos todos por aí abaixo, pá. Não cabe tudo, António, não há tudo. Não, o caminhão vai à frente, o caminhão vai à frente, o resto vai de bicicleta atrás. Eu sei que estamos a levar isto para uma brincadeira, mas era bom que isso se fizesse, está a perceber? Porque, poderia ser que resultasse, tirando essa maneira... Sim, eu quem me dera que os professores de repente tomassem uma posição de força contra isto, porque eles podem realmente alertar os pais, não é? É claro que sim. Helena Costa, mas também há outra, por outro lado, também vejo, por outra perspectiva, também vejo o seguinte, é que não será muito do interesse de certos professores, refiro-me mais à parte de homens, porque esses próprios ditos professores, psicólogos, que acompanham os meninos e as meninas das escolas, também, na minha maneira de ver, terão um certo interesse em estar presentes já desses ditos alunos. Há muita gente que quer confusão, não é? Não será, exatamente, também será por aí, não é? Há muita gente que quer barulho, não é? E eles próprios podem molestar. Tudo a molho e fé em Deus, pronto. Exatamente. Há bocado falaram nisso, mas esta é que é a verdade, é porque há muito professor, há muito pedófilo por aí encoberto, não é? Que isto interessa-lhes mesmo ter as meninas da presença deles, tocam-lhes, fazem o que queres, depois há confiança, depois os casos acontecem, depois, por amor de Deus, olha, enfim, é uma panóplia de interesses e de, sei lá de quê, mais alguma coisa, que isto só tem uma palavra para isso. É uma palhaçada. Desculpe-me, Helena Costa, não sei que não mexo contigo, mas é uma palhaçada isto
está a passar nas escolas. É uma palhaçada, mas é uma palhaçada muito perigosa para as crianças, e por isso é que os adultos têm que se levantar para as defender, porque elas não têm como lidar com isto. Elas não têm capacidade para assimilar isto de uma forma que não lhes faça mal. E daí eu estar a fazer essa observação para ver se os pais, se os professores se interessavam, eles próprios deviam se revoltar e alertar os próprios pais acerca disso que está a acontecer. Só que eu não vejo que isso aconteça. Lá está. Porque há interesses, não é? Há interesses. E muitos interesses. Vou dar espaço a outras pessoas. Muito obrigado, António. Bom fim de semana. António, obrigada. Até à próxima. Um abraço para si. António, até já. Tá. Muito bem, se desejar entrar em contato connosco, o telefone é o 253-511-601 para dar o seu contributo à conversa, colocar alguma questão à nossa convidada desta noite, Maria Helena Costa. Eu creio que temos aqui... Estou? Sim, boa noite, Irene. Boa noite, Sr. António, boa noite. Boa noite, Sra. Helena. Está-me a ouvir? Não estou a ouvir. Não está a ouvir, é? Não? Não. Não sei. Não sei então, Sr. António. Agora estou. Está a ouvir agora? Agora estou. Diga. Noite à Sra. Helena. Olá, boa noite. Está tudo bem? Está tudo bem, tudo mal, não é? Tudo bem? E tudo mal, como foi aquilo que eu estive a ouvir a senhora. Para mim não é novidade, não é? Não é novidade, já ouvi mais vezes, já ouvi mais colegas seus. Não estou a ouvir, António. Não está a ouvir? Não. E você, Sr. António, não ouve também? Eu estou a ouvi-la, mas a Maria... E agora? Agora estou. Está a ouvir agora? Estou. Ok. Pronto, eu digo que já ouvi a Sra. Helena mais vezes, já ouvi também mais amigo, não sei se é dessa... Sei que é pessoas que defendem as crianças. A única coisa que eu digo é que o Espírito Santo tem que dar muita força. Se você é católica, tem que invocar muitas vezes, não é? A pedir fortaleza. Que sem a fortaleza dele não vamos a lado nenhum. E Deus, o Jesus Cristo, que nos dava para o mundo, ensinava os seus apóstolos a rezar, e a dizer ao mundo rezai, até dizia rezai para a Rússia, rezai para os comunistas, rezai. A única coisa que eu peço a quem me está a ouvir é que rezem, porque o diabo anda à solta. E nós, para segurar nele, é só umas como vocês. Quem também tem de se juntar a vocês, melhor. A única coisa que me pode juntar a vocês é na oração. E essa com a reza. Nós, com a reza, vamos a todo lado. Mas olha que sem rezar, Deus tem que nos ajudar em tudo. Só rezando. Rezando muito. Muito bem, Maria Helena. Muito obrigado. Boa noite para o fim de semana. Deus, igual. Maria Helena? Estou a ouvir. É assim, pronto, já sabe, o António sabe que eu não sou católica, sou protestante, não é? Acredito na oração, acredito no poder da oração, mas eu acho que estar a misturar as coisas não é de todo, acaba por levar as pessoas a pensarem que isto tem só a ver com a vertente religiosa, e isto vai muito para além disso. E eu, como cristã, e como alguém que acredita no poder da oração e que acredita que só mesmo Deus pode pôr realmente cobra isto, a verdade é que é importante separar as águas quando elas têm que ser separadas. E nós temos muitos pais ateus que estão contra isto. Pessoas que não acreditam, pessoas que são até de outras religiões e que são contra isto. Portanto, é assim, isto ultrapassa de longe a área religiosa. E isso é muito importante que as pessoas entendam. E onde é que está Deus ao permitir isto tudo? Onde é que está Deus? No mesmo sítio onde estava quando crucificaram o filho dele, não é? Deus está no controle de tudo aquilo que acontece, e aquilo que está a acontecer para cumprir todo o plano que há de redenção para a humanidade. Agora, aqueles que são sal e luz neste mundo têm que lutar contra isto e têm que denunciar as obras das trevas. É para isso que cá estão os filhos da luz, para denunciar as obras das trevas. Se os filhos da luz se calam... Estou, boa noite. Boa noite, António. Olá, boa noite. Alexandra? Sim. Tudo bem? Sim, bem. Está a ouvir, Maria Helena? Estou. Ok. Boa noite, Dona Maria Helena. Boa noite. É assim, eu não tenho filhos, mas estou preocupada com a situação porque tenho uma sobrinha com 11 anos.
Sim, e então eu pergunto o que é biologia de género e as aulas de cidadania. E ela diz que não é nada disto que eu digo. Quando a Dona Maria Helena está a falar, ela diz-me que não se passa nada disso na escola. E eu gostava de saber se no 5º ano já se fala disso ou não. Sim, no 5º ano já se fala disso. Agora é assim, dependendo da escola em que ela está e dependendo da professora que está a dar essa matéria, eventualmente a professora pode estar a tentar fugir à matéria. Pode estar a tentar. Sim, porque eu disse ao meu cunhado o que estava a passar, até disse para ele na sexta-feira ouvir a Dona Maria Helena, e ele disse que já foi falar com a professora e que não falam nada disso, que é só a partir do 8º ano. Mas isso não é verdade. A partir dos 3 anos não é verdade que seja só a partir do 8º ano. Pois, eu também e basta ver os guiões de género e cidadania, porque está lá tudo e eles são a partir do pré-escolar. Pois, porque eu tento perguntar à minha sobrinha e ela encolhe, se não diz o que está a passar na aula. Porque é assim, nós temos denúncias de pais que pediram à professora e à diretora da escola para elas dizerem o que é que estavam a dar nas aulas. Elas disseram que não estavam a dar nada disso e de repente os miúdos chegam a casa, as filhas, os filhos, a dizer que estão a dar aquilo que nós dizemos que está a ser feito. Ou seja, por exemplo, eu vou-lhe contar uma situação. Uma mãe de Alhos Vedros estava grávida da bebé, que já nasceu, e o filho dela tem 4 anos. E pelos vistos, ela no início do ano letivo, ela falou com a educadora sobre este assunto e ela garantiu-lhe que não iam falar nada sobre isto. Pouco tempo antes dela ter a bebé, ela foi buscar o menino ao infantário, chegaram a casa, infantário, 4 anos. Chegaram a casa e o menino virou-se para ela e disse: mamã, os homens também têm bebés na barriga? E ela disse: não, filho, não tem. Diz ele: tem, mamã. Diz ela: não, meu amor, não tem, a mamãe já te explicou como é que é. Voltou a explicar-lhe aquilo que já lhe tinha explicado. Ela tem um bebé na barriga, porque ela é mulher, depois a sementinha vem do pai. Pronto, teve ali a explicar-lhe na linguagem própria para aquela idade. E o menino virou-se para ela e disse: não, mamãe, mas a educadora diz que os homens também têm bebés na barriga. Portanto, é assim, bebés na barriga, 2 pais e 2 mães, como sendo uma coisa perfeitamente normal, igual a pai e mãe. Tudo isto está a ser semeado na cabeça das crianças para eles acharem que é tudo normal e que é tudo a mesma coisa. Eles vão dizendo que não estão a fazer, mas isto vai sendo feito. Pois eu também acho que sim, e acho que há muita falta de informação. Sim, senhor. Eu acabei de dizer ao António que nós temos uma mãe que já vai na 4ª carta a não permitir que o filho tenha aulas de educação prática e cidadania. E ela está farta de pedir à escola o que é que consta daquilo que está a ser dado e eles não mandam para ela. Sim, ela não consegue. Eu disse ao meu cunhado e ele pediu na escola e eles disseram-lhe que não lhe podiam dar, que não estão a falar disso, e ele disse que também gostava de assistir a uma aula e a professora disse que não era permitido. Pois, porque tem medo que aconteça aquilo que aconteceu na Escola Francisco Torrinha, não é? Lembra-se que aquilo na Escola Francisco Torrinha de Porto, aquilo só foi possível porque uma mãe assistiu a uma aula. E foi ela que tirou a fotografia, aquela ficha sociodemográfica e a publicou. Então, a partir daí, eles não permitem que nenhum pai assista às aulas. Sim, mas eu acho que os alunos também não divulgam aquilo que as professoras lhes estão a ensinar aos pais. Pois, acho porque eu não sei se se lembra, mas a Escola Mestre Arnaldo Louro, em Lisboa, que os pais relataram um caso de abuso entre crianças de 3, 4 anos, a menina tinha 3 anos, e um coleguinha parece que com os dedos andou a mexer. E a escola diz às crianças que aquilo que se passa na escola não é para ser contado em casa. E as crianças são ameaçadas com sanções na escola caso digam em casa aquilo que se passa na escola. Os pais têm que estar muito, muito, muito atentos porque a coisa está complicada para os miúdos. Claro que sim, e é como as psicólogas também dizem, o que é falado lá não é para passar para casa. Está a ver? É verdade, porque eu ando com o meu marido na psicóloga e ela deu-lhe essa resposta. O que se faz lá não é para contar em casa. Mas, Alexandra, permita-me. Quando pergunta à sua sobrinha o que é debatido, enfim, o que é que as pessoas falam, ela, que tipo de reação é que tem? A minha sobrinha sorri e diz que nós podemos saber para ir assistir à aula ou perguntar à professora o que é que ela está a dar de matéria. Mas não refere nada daquilo? Nada. Eu tentei explicar o que era, tanto a ela como ao pai e à mãe,
e eles disseram que não era nada do que eu estava a falar. E então foram perguntar à professora e a professora disse, pronto, o que eu estou a dizer vai ser falado, mas é só quando ela andar no 8º ano. Não é. Olha, tenho aqui um documento à minha frente do agrupamento de escolas Alberto Sampaio, Braga. Departamento de Educação Pré-Escolar, isto foi enviado, são as atividades para outubro, portanto para o mês passado, enviado para os docentes no dia 18/10/2019. Departamento de Educação Pré-Escolar, veja o que é que eles querem abordar. Promover a ventilação emocional positiva e promover a percepção da identidade de género. Pré-escolar. Essa fase agradou-me imenso. Ventilação de quê, Marília? Emocional positivo. Também não sei o que é, António. Promover a ventilação emocional positiva. Exatamente porque fiquei aqui assim, com a cabeça assim, o tico e o teco aqui a tentarem perceber o que é isto. Está a ver, onde é que... Mas depois tem promover a percepção da identidade e género. Agora lembrem-se, por favor, que aquilo que os ideólogos de género dizem é que ninguém nasce menino, ninguém nasce menina, e que é através de experimentar as diversas orientações de género que as crianças chegam a saber o que são em termos de género. Portanto, isto tem a ver realmente com experimentar. E diz mais alguma coisa, esse documento estava a referir de uma escola de Braga, Marília? Não, só diz isto. Ok. Tá? Diz aqui os nomes, mas eu não vou dizer os nomes, está bem? Claro. Desculpem lá, mas... Pronto, obrigada, Ana Agora Maria vejam, Helena. o tema é a educação para a saúde e segurança. Quem é que não acha um tema interessante? Sim, o tema é interessante, mas eu acho que ainda há pouca informação. Agora vejam o que é que está lá inserido. Promover a percepção da identidade de género. Lembrem-se que a identidade de género é aquilo que a criança sente depois de experimentar algo. Claro que sim. Alexandra, muito obrigado. Tá. Uma boa noite para a Ana Maria Helena e para o António. Obrigada. Bom fim de semana, muito obrigado. Obrigada, tudo bom. Maria Helena, estávamos, entretanto, a falar no fecho da primeira parte do programa sobre pedofilia. Exatamente, sobre a normalização da pedofilia. É assim, as pessoas fogem muito a isto e acham que, mais uma vez, é uma teoria da conspiração, mas a verdade é uma. Se cada pessoa é aquilo que ela sente profundamente, certo? Uhum. O que é que um pedófilo sente profundamente? Não faço ideia, não sou pedófilo. Atração sexual por crianças, não é? É que toda a gente sabe, não é? Uhum. É uma coisa que nós sabemos. Eles sentem aquela atração pelas crianças, não é? Ora, se é aquilo que cada um sente, que define aquilo que a pessoa é, expliquem-me porque é que um pedófilo não pode pôr em prática aquilo que ele sente. Se alguém que sente que é mulher e sente que é homem, pode ser homem, porque é que alguém que sente atração por crianças não pode também? E porque é que um assassino que gosta de matar não pode andar aí aos tiros também, não é? Sim, também, porquê? Estou, boa noite. Boa noite. Ora, diga. Olá. Olá, boa noite. Quem fala? Conceição. Oh, Conceição. Onde fala, por favor? Falo das Taipas. Ora, diga, de sua justiça. A minha justiça é assim. Está-se a falar sobre a ideologia de género, que é uma coisa que realmente nos preocupa. Quem tem filhos, quem tem netos, assim como eu tenho uma neta. Uhum. E é assim. Tudo que nós estamos a sofrer, e os nossos filhos vão sofrer, e os nossos netos vão sofrer, a geração que vai vir aí, é tudo consequências de nós estarmos afastados de Deus. Porque há bocado o Sr. António disse, onde está Deus? Deus está com nós. Nós é que não estamos com Deus. A diferença é essa. Nós não estamos com Deus e nós vamos ter consequências muito graves porque o nosso afastamento de Deus nos leva a não ter princípios, não ensinamos os princípios que existem na Bíblia. Cristãos. Porque não é questão de ser católico. O católico praticamente não pratica nada. A verdade é esta. Não pratica e nós não estamos a ensinar aos filhos aquilo que devemos ensinar. Porque os princípios de Deus, ele diz, ele não permite que homem com homem, mulher com mulher, não permite porque o homem não está a saber o que é pecado.
E nós não introduzimos isso como pecado. E muitas outras coisas. E então nós vamos ter a consequência, porque nós, ao estarmos afastados de Deus, nós leva-nos a pecar. E o homem não é ensinado a saber o que é pecado. E haja que houver. E as consequências vão ser muito graves para a geração que vai vir. E agora já estão a introduzir tudo nas escolas. É nas escolas, é em todo lado. E tudo é normal. A pessoa é normal, homem com homem, a mulher com mulher. O ajuntamento, quando Deus diz não se juntarás. Por isso é que Deus criou o homem e a mulher. A mulher saiu da costela do homem. Conceição, entretanto, mencionou aí que tem uma neta, tem familiares, digamos, na escola, nestas idades? Não, ainda não tenho. Okay. Ainda não tenho. Mas está-me a preocupar. Porque ela ainda tem 2 anos. Imagino quando será daqui a uns anos, como é que vai ser? Daqui a um ano? Daqui a uns anos. Não, a partir dos 3, se ela for para a escola. Sim, a partir dos 3, imagine. E então, nós não estamos a aprender... Já vai aprender a ventilar pelos vistos, não é? Nós vamos passando coisas aos filhos, nós estamos a achar tudo normal, tudo é normal agora. Agora é tudo normal, tudo? Tudo é normal. E não pensamos um bocado em Deus, como é que Deus está contra aquilo que nós estamos a ensinar e aquilo que nós estamos a aprender e a transmitir para a nossa geração. Mas agora ninguém acredita em Deus. Mas, pois é, sabe porquê que não acreditam em Deus? Diga. Porque não têm a relação com Deus. Sabe o que é ter relação com Deus? Ter relação com Deus é como você estarem a falar com a senhora que está aí, e eu estar a falar consigo. A relação é nós ter intimidade com Deus, é falar todos os dias com Ele. Ele ouve-nos. Só que, como é que você pode conhecer a Deus se você não tiver uma relação com Ele e falar como você fala para a sua esposa, para a sua filha? Porque Deus ouve-nos. E o problema é que nós não fazemos isso. Nós adoramos outras coisas que não devemos adorar. E somente a Deus é que nós temos que adorar. Porque se Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, nós temos que crer que realmente Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós aceitar Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos da morte para a vida. Morte, eu vou morrer. Mas eu sei que, ao crer que Jesus deu a vida por mim, e eu reconheço isso, que Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu passo para a vida, porque vou ter vida eterna com Ele. Agora, se eu não crer naquilo que Deus permite na Bíblia, que Ele manda fazer na Bíblia, se nós lemos a Bíblia, é tudo totalmente diferente do que está a ensinar aí. Mas sabe, Conceição, muito provavelmente a esta hora aí os ouvintes mais novos estão-se a rir da gente, certeza. Eu sei, olha, pois vão-se rir, mas e o problema para a frente? Porque nós em tudo, Sr. António, nós em tudo vamos ter consequências, ou bem ou mal, nós vamos ter consequências. Nós vamos pagar, porque nós semeamos, vamos colher. Quem vai colher são os nossos filhos, são os nossos netos. É a geração que vai vir aqui e vai ser muito pecaminosa. E, portanto, não se estão a ensinar os princípios. E agora, se nós estamos e é preocupante mesmo essa ideologia de género, imagina, vão vir outras coisas e depois nós vamos ver outra vez. Onde é que está Deus? E o nosso relacionamento com Deus, como é que é? E que andamos a adorar outras coisas, quando nós devemos adorar só a Deus. Ele diz, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não adorarás imagens, não te prostrarás diante delas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Nós só devemos adorar a Deus, nós vamos sofrer consequências por tudo isso que nós estamos a fazer e ensinar aos nossos filhos, sabe? E não ensinamos a ter um relacionamento como deve ser, como nós devemos ter. Muito bem, Conceição, eu tenho que meter aqui um bocado de publicidade. Muito obrigado pela sua chamada. Bom fim de semana. Pronto, olha, eu vou dar a oportunidade a outras pessoas. Muito obrigado. Nada, boa noite. Mariana, que dizer desta última ouvinte de Conceição que nos ligou? Dizer claramente uma coisa, não é? Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais podre o mundo fica, isso não há dúvida nenhuma. Mais podre? O mundo fica, sem dúvida nenhuma. Isso é um facto. É só... Estou, boa noite. Boa noite, António, novamente. Estou, António. Queria fazer uma observação novamente. Está-se a rir, Helena? Não se ria. Não, eu ri porque de repente lembrei, eu assim que ouvi a sua voz sabia que era o António, é só isso. Ora, é assim, vamos então por aqui. Eu nasci numa freguesia rural do concelho de Vila do Conde, freguesia de Mosteiró, certo? Eu tenho 60 anos de idade, feitos, um jovem, assim, todo atlético. Todo poderoso, todo bonito, todo para a frente, usando agora o palavreado moderno. Pronto, fora de brincadeiras. Na minha freguesia, quando eu andei nos primeiros anos de escola, ainda não existia a pré-escolar. Pronto, estas
grupo primeiro, segundo, terceiro ano. Eu, quando entrei para a escola, tinha 6 anos de idade. Para a primeira classe, dita primeira classe. E andei até aos meus 11, 12, creio eu, não me recordo bem, mas penso que até aos 12. Fiquei um bocadinho escriturado, aprendi aquilo que me ensinaram e agradeço à professora que tive. Quero dizer com isto o quê? Na minha terra, e daí talvez as coisas acontecerem agora, existiam 2 escolas, quem diz na minha, naquele tempo existiriam por todo o país, penso eu, separação de rapazes e de meninas. Eu ainda apanhei essa fase. Exatamente. E por trepar o muro para as raparigas, levei 4 reguadas, mais meia dúzia. Mas tive-lhe de exemplo, e é isso que falta hoje, e eu já ia aí, António, a perceber, é assim mesmo. Eu isso nunca apanhei, mas lembro-me perfeitamente, eu era um bocadinho travesso, acredita que era, e digo francamente, era um bocadinho travesso. Sim, porque é mesmo assim, faz parte das idades, mas não havia misturas, até que a escola das meninas ficava, eu não sei bem, mas para aí uns 200 metros à vontade desviada das dos rapazes. Pronto, pelo caminho fora, claro, as rapariguitas encontravam-se com os rapazes, cada um para a sua casa e tudo mais e tal, pronto, por aí. Mas lembro-me perfeitamente que quando eu andava na escola, nunca, não me venha à mente de se falar absolutamente em nada destas ideologias de agora. Há uns anos para cá, quando começaram a haver ou seja, quando deixaram de haver essas escolas para rapazes e as escolas para raparigas e começaram a haver os ajuntamentos de uns misturados com outros, daí para a frente as coisas são mais acessíveis a que aconteçam essas ditas ideologias. Tudo isso se programou para que seja muito fácil que essa porra aconteça, para que essas brincadeiras aconteçam. Porque se houvesse as separações como havia no nosso tempo, tenho a certeza absoluta que isso não aconteceria. Bom, se a rapaziada mais nova já estava farta de nos ouvir, agora desligaram a rádio. Porque eu digo-lhe uma coisa, António, eu digo-lhe uma coisa e penso que a Helena Costa também vai concordar comigo. Eu, se tivesse hoje os meus 15, 16, 17 anos, 18 até, eu não me importava nada de andar hoje na escola aquilo que vejo, eu acredito. Ele vê-se cada peça hoje na escola que eu vou-lhe dizer uma coisa, António. Não dá para rir, é que é verdade. Eu fazia-me de tranguinho a dizer que amanhã queria ser rapariga, passar para a semana já queria ser rapaz. Conforme desse mais jeito, não é? Exatamente, é o que se passa hoje, António. Está a perceber? Mas bom, essas tais ditas separações... Eu não iria tão longe, quer dizer, não vejo nenhum problema entre os rapazes e as raparigas estarem juntos. A questão é que passamos do 8 para o 80. E o problema qual é? Reparem bem todos, a acompanhar esta tendência que tem havido nos últimos anos, nomeadamente esta questão da ideologia de género, que cada um pode ser aquilo que quiser, tem aumentado também o quê? Pancadaria entre alunos e professores. Falta de respeito, olha, eu quando andava na escola... até entre alunos e alunos. Claro, no meu tempo... Mas entre alunos já havia, não é? Pronto. Sim, mas aumenta, mas tem aumentado. Claro, de outra forma. No meu tempo, eu entrava para a escola, lembro-me perfeitamente, 5 minutos antes das 9 horas, que a escola começava às 9 horas, às 9 menos 5, todos os meninos para dentro da escola. Sentadinhos, havia respeito. Porque eram ensinados a respeitar. Quando a professora, neste caso era uma senhora, Dona Odete, nunca mais me esquece, já lá vão muitos anos, lembra-me como se fosse a minha mãe. Primeiro professor costuma-se dizer que fica marcada para a vida, e é uma verdade. Dona Odete, chamava-se ela. Quando a senhora entrava, batia à porta e ela de entrar, havia aquele respeito dos meninos se levantarem e ela dizer: bom dia meninos, podem se sentar e vamos cantar o hino nacional. E todo esse tempo. Eita, pronto, agora desligou o resto. Agora foi tudo. Agora foi dos mais novos aos mais velhos. Não gostou do hino nacional, pronto. Agora foi tudo. Mas é verdade, está a perceber. Também me lembro disso. António. Eu não sou do tempo do hino. Mas eu sou. No meu tempo já não havia hino. Mas eu lembro perfeitamente disso. E ainda houve para aí 2 anos. O 25 de Abril aconteceu quando eu tinha 9, portanto durante 2 anos ainda houve.
Eu também tinha 9 no 25 de Abril, mas já não me lembro desse do hino, da minha freguesia. E aprendia, havia respeito, a professora tinha respeito pelos alunos, os alunos respeitavam a professora. Hoje o que é que se vê? Meninas novas professoras de mini saia, vão a perna aberta na secretária, e os rapazes perdem. Pois é claro, são obrigados a perderem. Por amor de Deus, eu também me perdia. Eu também me perdia. Boa noite, desculpem, está bem? Boa noite, António, bom fim de semana. Tchau, boa noite. Bom, António, às tantas eu gostaria só de fazer aqui uma réplica. Uma réplica. Até me baralhei agora. Uma rápida. Em poucas palavras, dizer o que é a ideologia de género. Está bem? Ok. Então, é a ideia de que o sexo, homem e mulher, é matéria meramente evolutiva ou de construção social. É uma loucura tão grande que eles dizem que o ser homem e mulher é uma construção social. Eu costumo dizer que não, porque os homens e mulheres construíram a sociedade, não foram construídos por ela. Pronto. Que independentemente da idade e sem uma avaliação racional, a criança pode escolher auto-atribuir-se um género, uma identidade, um nome, a casa de banho e o vestiário que deseja utilizar. A ideologia de género é uma nova concepção de pessoa, uma nova resposta à pergunta o que é o homem, onde a ideia ocupa o lugar da realidade. Sacrifica-se o real, por mais científico que seja, no altar da ideia e das ciências sociais e impõem-se ideias discutíveis pela via da autoridade estatal e é imposto um caminho que assenta numa determinada concepção do corpo, da pessoa, da vontade e da liberdade, na qual o Estado se intromete como se estivesse melhor colocado e soubesse avaliar melhor do que os próprios pais, o que é bom para cada criança. Isto está escrito onde? Isto está escrito num apanhado de vários textos, alguns deles de psicólogos, outros de psiquiatras e de pessoas ligadas a esta área. Tá? Pronto, é isso. Mas, Helena, não sei se ia dizer mais alguma coisa. Não, ia dizer que também tivemos há poucos dias uma denúncia de uma mãe que disse que ontem a minha filha, de 11 anos, diz-me que uma amiguinha de 11 anos, em conversa, lhe disse que era bissexual. Lá tive de explicar mais uma vez que as crianças da idade dela não se devem preocupar com essas coisas, apenas aprender, brincar e respeitar todas as crianças. O certo é que nem uma nem outra sabiam bem do que estavam a falar. E essa mãe depois disse que a mãe dessa menina que dizia que era bissexual ficou muito preocupada a imaginar que a menina de 11 anos já teria tido contacto com rapazes e com raparigas. E no fundo, na verdade, aquilo que a menina dizia era que era bissexual porque gostava de brincar com meninos e com meninas. Portanto, vejam a loucura de se falar de uma ideologia como esta e de se falar de sexo promíscuo, que é isso que se trata, a crianças tão pequenas. Elas nem sequer sabem às vezes daquilo que se está a falar. Porque ainda há crianças que são criadas por famílias conscientes e que têm uma idade em que eu acredito que todas as crianças devem ser inocentes. Eu acho que há uma idade para as crianças começarem a lidar com estas coisas, mas não é tão cedo, não é aos 10, não é aos 9, não é aos 8, não é aos 7, não é aos 3, não é. Pronto. Esta semana, nos últimos dias, aliás, ontem, tem-se sido noticiado amplamente essa questão de um bebê abandonado, Maria Helena Costa. A Maria Helena Costa, digamos, fez uma publicação no Facebook, digamos, indignada com a indignação desta notícia. E porquê é que as pessoas não se indignam tanto com um bebê que é abandonado num caixote de lixo e não se indignam com o aborto, por exemplo? Claro que eu acho que quer ter algum comentário sobre isso? Toda a gente fica indignada com isso. O meu problema é que depois eu eu odeio a hipocrisia. E aquilo que eu escrevi, eu até abri aqui, não é? É que é assim, se se ensina às crianças desde tenra idade, e é isso que se está a fazer na escola, não é? Que o aborto é um direito humano e se a mãe não quer, tem o direito a matar um bebê no ventre, certo?
Se isto é dito a crianças desde muito cedo, com um bebê em desenvolvimento no ventre materno, desde a fecundação, como qualquer um de nós teve, e que o Estado até paga para que isso seja feito gratuitamente, despreza a vida. Porque é que uma criança que cresce a ouvir isto vai ter respeito pela vida? Alguém me explica? E depois, porque é que pessoas que defendem o aborto e que defendem que o aborto é um direito humano podem ficar em estado de choque quando se atiram um bebê recém-nascido para o lixo? Quer dizer, não ficam em choque quando se mata o bebê, mas ficam em choque quando ele é tirado para o lixo. A Maria Helena não ficou em choque. Qual é a diferença, António, entre matar um bebê com 3 meses e um com 9 meses e 1 dia? Consegue? A diferença é que se chama aborto e aparentemente está, digamos, um bocado normalizado também, não é? Não, mas é um bebê, tem 3 meses. Claro. Todos nós passamos essa etapa. Porquê é que é mais condenável atirar um bebê para o lixo do que matá-lo no ventre materno? Porque os abortos não saem nas notícias, não é? Olha, mais um aborto que foi portanto, realizado. Isso não sai nas notícias. Isso não é notícia. E um bebê no lixo é notícia. É chocante aquilo que aconteceu. Claro que é. Claro, é evidente que é. E é mais chocante sabermos que é uma mulher sem abrigo. Para mim é mais chocante que ela tenha feito aquilo, sabe? Que é assim, eu estou muito cansada. E é chocante termos pessoas sem abrigo. Sim, mas eu estou muito mais chocada de que se tente desculpar o ato com isso. Não é desculpar. Mas é o que estão a fazer, vai ler aquilo que se está a ler. Mas é óbvio que há uma relação nisso, Maria Helena. António, mas uma mulher sem abrigo, se fosse a um hospital para ter bebê, certamente o teria tido, não? Não digo que não. Não a punha na rua. Nós temos uma coisa que se chama hospital público. Nós não temos... Sim, mas o hospital público só recebe, digamos, parece-me as mulheres quando estão, digamos, em trabalhos, lá, não é? Nessa fase. Sim, mas se ela estava a entrar em trabalho de parto. Mas pelo menos, ela agora já tem abrigo para estar presa, não é? Está a ver a ideia? É assim, o meu problema é quando se desculpa um crime, porque é um crime, certo? Ao menos não o matou, pronto. António, porque é que não o entregou a alguém para cuidar dele? No fundo ela fez... Sabe o que é que significa pôr um bebê num lixo? Ela fez aquilo para alguém o encontrar também às tantas, não acho? Acha? Se calhar. No lixo. Para o encontrarem. Mas o problema aqui também, Maria Helena, Pronto, eu vou dizer que não. Agora imagino que passava um caminhão de lixo. Ao ponto a que a nossa sociedade já chegou para uma pessoa, digamos, eu imagino em que estado de alma é que uma pessoa destas está para abandonar o próprio filho, assim no caixote do lixo. E consegue imaginar em que estado de alma é que está alguém para fazer um aborto? Deve estar também mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Pronto, então porque é que é mais chocante uma coisa que outra? É só isso que eu pergunto. Para mim é chocante. É chocante termos pessoas sem abrigo e uma mulher sem abrigo com um filho no ventre. É diferente de uma mulher com um filho no ventre num lar, digamos, a viver comodamente. Parece-me que aqui há alguma diferença, mas enfim, o ato é reprovável. Não estou obviamente a defender. Sim, mas diga-me uma coisa, o António tem conhecimento e assim, atenção, porque eu não tenho gasto muito tempo para aprofundar mais, mas aquilo que eu sei de pessoas que andam na rua a alimentar sem abrigo e de pessoas que vão à noite levar a sopa para os sem-abrigo, é que os sem-abrigos não querem sair da rua, a maior parte deles. E isto não é mentira, isto é pura realidade. Sim, é verdade. Eles não querem sair da rua. Não serão todos. A pergunta é, não serão todos. Não é? Está na rua porque quer ou está na rua porque é obrigada? Se é obrigada, deve haver uma mistura. Se existe, e se o Estado diz que tem as associações de apoio à mulher, porque é que não foi apoiada? Mas, António, eu digo uma coisa, nada disso, do meu ponto de vista, e desculpem lá, mas cada um sabe de si. Eu também sei aquilo que passei ao longo da minha vida. Para mim nada justifica pegar num bebê e pô-lo para o lixo. Eu não estou a defender isso, mas estou
Estou a dizer que temos que vivemos numa sociedade em que chegamos a, digamos, estes cúmulos, não é? Aquilo era mais um bocadinho e o bebê morria, não é? Nu, jogado no lixo. Imagino que passava o caminhão do lixo, não é? Imagino, nem quero imaginar. Mas a verdade é que as mesmas pessoas que estão tão indignadas com isto não se indignam com o aborto, e foi isso só que eu fiz a comparação. Acredito que aquela mulher pode ser alcançada pela graça e misericórdia de Deus, se pode arrepender e pode vir a ser uma grande mulher, porque não? Mas acho que nada desculpa a atitude que ela teve. E acho que culpar a sociedade às vezes é muito fácil. Não estou a culpar ninguém, estou a dizer que é lamentável vivermos numa sociedade e chegarmos a pontos destes, não é? Sim, mas infelizmente, parece que é proibido. Eu ainda cheguei a propor, aqui há uns tempos atrás, que houvesse uma proposta nesse sentido, mas parece que é proibido retirar da rua quem não quer sair da rua. Muito bem. Estamos a falar com a Maria Helena Costa, estamos quase a terminar o programa, Maria Helena. Quem está a escutar-nos e que esteja interessado em saber mais sobre esta questão da ideologia de género nas escolas, ideologia de género nas escolas, a Maria Helena já escreveu um livro, tem feito um trabalho, digamos, de investigação sobre esta questão, dá palestras. Quer deixar-nos, enfim, onde é que as pessoas podem encontrar mais informação sobre, na internet, algum contacto que queira deixar ficar aqui para as pessoas que queiram me contactar? Podem me contactar através do meu mural, que é sempre mais fácil, pelo chat do Facebook, ou então pelo e-mail. Posso deixar o e-mail? Pode ser, senhor. Maria H T A F de faca, C de cão, 1965@gmail.com. Podem adquirir o meu livro, Identidade de Género, Toda a Verdade. Ele é da Empório Editora. Podem pedi-lo à editora, ou até nas livrarias, na FNAC, na Bertrand e na OC. Agora, não sei o que é que se está a passar, porque parece que a OC está a responder a quem pede o livro que ele está esgotado. Portanto, não sei se há alguma ordem para eles não terem mais livros. Não posso. Mas pronto, e também me podem pedir a mim, que eu mesmo que não tenha, falo com a editora e a editora envia. E a próxima palestra será agora no dia 22 e 23 vou estar no Algarve, e depois no dia 30 vou estar em Benfica, em Lisboa. Para cá, neste momento ainda não tenho nada marcado, mas estamos aí a pensar numa, mas sinceramente não tenho tido mesmo disponibilidade para marcar para aqui, para perto. Tenho que pensar nisso. E pronto, redes sociais, estamos aí enquanto nos deixarem. Não vai ser por muito tempo, de certeza, não é? Mas estamos aí. O que é que lhe apetece dizer assim, muito brevemente, um minuto, para terminarmos o programa desta noite? Apetece-me dizer que não se educa para o respeito focando as diferenças, mas focando as semelhanças e criando laços e pontos comuns. E apetece-me dizer que se os pais não se levantarem em defesa dos seus filhos, vão pagar um preço muito alto por isso. Muito obrigado por ter estado mais uma vez em direto connosco. Depois irei colocar a nossa conversa no YouTube, na página, no canal do programa. Bom fim de semana. Felicidades. Estou? Estou. Ok, boa noite então. Tá, António, boa noite. Muito bem, foi mais um programa que fizemos com a Maria Helena Costa sobre a ideologia de género. Para os utilizadores da internet também, mais informações que queiram obter da nossa convidada desta noite. Claro que se forem ao Google, Maria Helena Costa, aparecerá certamente. Se quiserem acrescentar às tantas a ideologia de género, é provável que obtenham mais resultados. É tudo por hoje no nosso programa aqui na Santiago. Vamos regressar 2 ou 8 dias e sempre às sextas-feiras em que não haja bola. Tenham uma boa noite, tenham um bom fim de semana e até 2 ou 8 dias.